Você consegue ver o vento? Você consegue ver o som? Você consegue ver a saudade? Você consegue ver a felicidade? Consegue ver o vento que corre no planeta Júpiter? Consegue ver o som que carrega a palavra lá no Turquestão? Turquestão? Você consegue ver a saudade que eu tinha quando eu era bem velhinha? Consegue ver a felicidade de sua vizinha? Consegue ver a felicidade de sua vizinha? Basta imaginar, imaginar, imaginar. Basta imaginar, imaginar, imaginar. Basta imaginar, imaginar, imaginar. Olá, nós somos o grupo Poesia no Espaço. O meu nome é Letícia Quioqueta, mas você pode me chamar de Lelê. E eu tenho aqui comigo, mas lá na sua casa, o Luiz Aranha. Oi, tudo bem? Hoje nós contaremos aqui mais um mito. Quem nos acompanha já sabe que a gente adora contar histórias mitológicas. Nós gostamos muito de conhecer mitos de diversas partes do mundo, por muitas razões. Mas uma delas é que isso nos faz perceber que o universo da imaginação é muito parecido em todas as partes do mundo. E isso desde praticamente sempre, desde que o mundo é mundo. Aliás, hoje contaremos aqui um mito de origem do mundo. Quase todos os povos têm a sua forma simbólica e real de explicar o surgimento do mundo. Essa história vem lá do outro lado do mundo, vem lá do Japão. Abram os ouvidos da alma e as janelas da imaginação. No início de tudo, o mundo era um ovo. Espera, pessoal. Essa história já começa respondendo a uma das maiores dúvidas existenciais dos seres humanos. O que vem antes? O ovo ou a galinha? Tá explicado. O ovo. Bom, e o mundo foi um ovo por muito tempo. 10 anos se passaram. E o mundo ainda lá. Um ovo. 100 anos se passaram. E o mundo ainda lá, igualzinho um ovo. 1 milhão de anos se passaram. E o mundo ainda lá o mesmo, um ovo. Ah, mas de tanto ser um ovo, o mundo cansou. E quando ele cansou, coisas bem estranhas começaram a acontecer dentro dele. Remexe daqui, rebola de lá, começa a brigar. Chute, beliscão, careta, cabelo, dedada, tapão. Eu gosto de lá, eu fico pra cá. Quero separar, quero separar, quero separar. E o mundo separou-se. Dessa divisão surgiram duas metades bem diferentes. Uma delas era leve, suave, tranquila, e ela foi subindo, subindo, subindo e se instalou lá em cima, dando origem ao céu. A outra metade era pesada, densa, maciça e foi caindo, caindo, caindo e
foi parar lá embaixo, dando origem à Terra. O céu eles chamaram de Takamahara. Já a Terra eles chamaram de Terra mesmo. De repente, como num passe de mágica cósmica, surgem 3 deuses no céu. Gigantes, enormes, colossais. Os Kami, como foram chamados. Eles surgiram e tentaram se olhar, mas não enxergaram nada porque estava tudo muito escuro. Esses deuses não sabiam de onde vieram, para onde iam, o que precisavam fazer. Então eles resolveram meditar. Uniram suas mãos e meditaram profundamente. E, de repente, de suas mãos unidas, começaram a surgir pequeníssimos raios de luz que explodiram no ar. Logo, o primeiro deles então disse: "Já sei, eu vou criar as estrelas." Então foi a vez do segundo falar: "Eu também já sei o que eu vou criar. Eu vou criar o Sol." "E também vou criar a Lua." O terceiro deles já estava todo encantado com aquelas belezuras, que resolveu criar a natureza celeste. Sim, Takamahara agora passou a ter montanhas, vales, cachoeiras, árvores frutíferas, pássaros, peixes. Depois de terem deixado aquele lugar lindo, com muito brilho, muita luz, muita vida, assim como surgiram os 3 deuses, desapareceram. Agora, Takamahara estava tão lindo, tão encantador, só que não tinha ninguém ali para se encantar com toda aquela beleza. Mas isso não demorou muito não, porque logo começaram a surgir muitos deuses, sim, eles simplesmente apareceram para ocupar aquele lugar que estava ali, prontinho para ser ocupado. E foram esses deuses que aproveitaram Takamahara, que tomaram as águas cristalinas das fontes. Esses deuses comeram todos os frutos saborosos das árvores. Ali era um lugar perfeito. Não havia guerra, raiva, inveja, ciúmes. Também não tinha terremoto, maremoto, vírus, nuvem de gafanhoto. Não tinha nada. Aliás, tinha sim. Tinha muita harmonia, muito amor. Aquele era um lugar perfeito. Nem mesmo a morte existia. Eles viviam eternamente felizes e em festa. A nossa história começa a tomar outros rumos quando surgem 2 novos deuses. Izanami, a deusa que convida, e Izanagi, o deus que convida. Izanami era uma jovem bonita, tinha olhos grandes e negros e tinha cabelos vermelhos. O Izanagi também era bonito, alto, tinha olhos negros e era reconhecido por todos por seu cabelo e barba brancos. Mas não de velho não, ele nasceu e sempre foi assim. Esses 2 deuses nasceram com uma importante missão que lhes foi dada por Shinto, o Deus Pai. Izanami e Izanagi, vocês nasceram com uma missão: descer até a terra e povoá-la. Assim,
Vocês representarão a nós, os deuses de Takamahara, na Terra do Sol Nascente. Izanami e Izanagi não sabiam como poderiam cumprir aquela missão. Afinal, nunca ninguém havia descido até a Terra. Eles nem sabiam se haveria algo lá embaixo. Mas, então eles pensaram que, como aquilo era uma missão, um dia eles saberiam como cumpri-la. Os dias então foram passando, até que o tal dia, esse grande dia, chegou. E esse dia, era um dia qualquer, um dia comum como qualquer outro. Quando Izanami passeava pelos campos floridos e resolveu dizer: Izanagi, aqui tudo é realmente perfeito. Vivemos no paraíso. As festas são incríveis. Mas até festa demais enjoa. O quê? O que é que você está querendo dizer com isso, Izanami? Izanagi, sabe o que é? Vamos logo lá pra terra, vamos movimentar, vamos ver o que tem lá embaixo. Foi só Izanami falar aquilo, que naquele instante apareceu na sua frente uma ponte flutuante que se direcionava à terra. Alguns dizem que era uma ponte de arco-íris. Está vendo, Izanagi? Os caminhos se fizeram. Venha, suba na ponte e vamos. Izanagi estava achando aquilo tudo uma brincadeira de muito mau gosto. Para ele aquilo não fazia sentido nenhum. Aquela ponte era muito perigosa, não dava para ver um palmo à frente de tanta neblina que tinha. Então Izanami disse: se não é possível ver o caminho, pode-se seguir pelo pulsar do coração. A intuição é mais forte do que a própria luz do sol. Izanagi estava achando aquilo tudo uma maluquice completa. E depois, qual seria o sentido de descer até a terra? Conquistar o mundo? Ironizava ele. Então ela respondeu: sim, conquistar o mundo. Descer até a terra e povoá-la, torná-la fértil. Ô, mulher determinada, não desiste por nada, é puro movimento. Quando ele disse isso, ele percebeu que estava encantado por aquela mulher, por aquela atitude. E ele mudou de ideia. Resolveu que agora queria ir com ela. Então ele disse: Izanami, eu mudei. Sim, agora eu quero ir com você. Mas antes de mais nada, antes de partirmos, vamos até o deus Shinto para pedir-lhe a bênção e nos despedirmos. Está bem, vamos até Shinto. Izanagi, Izanami, aquele que convida, aquela que convida, aqueles que irão nos representar, aqueles que a terra irão povoar. Que surpresa agradável! A que devo a honra de tal visita? Ai, é chegado o momento! Quanta felicidade! Oh, Izanagi, não se preocupe, para que você possa superar este medo e ter coragem de seguir em frente, eu te darei esta lança mágica. Ela carrega as pedras mais preciosas de Takamahara e você poderá utilizá-la sempre que precisar. E digo mais, você vai se surpreender com os poderes dela.
foi só Shinto entregar a lança mágica a Izanagi que a ponte flutuante reapareceu. Era chegado o momento da partida. Izanami e Izanagi então subiram na ponte e deram início à incrível e misteriosa jornada. Izanami ia na frente, com passos firmes, curiosa. Izanagi vinha atrás, cauteloso, medroso. De repente, lá pelo meio do caminho, os ventos começaram a correr forte na ponte e aquele vento foi aumentando e aumentando até se transformar em um grande vendaval, em um grande temporal. E já não bastava o temporal, eles ainda começaram a brigar no meio daquilo tudo. Está vendo, Izanami? A culpa é toda sua pelo que estamos passando. Ah, eu não te obriguei a vir comigo. Vamos voltar imediatamente. Eu não vou voltar coisíssima nenhuma. E eles continuavam brigando. E foi só quando eles cansaram de brigar que os ventos também parece que cansaram e foram acalmando, até que a tempestade parou completamente. Ufa! Eles então se sentaram para descansar um pouquinho, mas o Izanagi foi logo dizendo: chega! Pra mim basta, eu vou voltar, você também vai, vamos voltar. Eu estou doente. Eu não vou voltar coisíssima nenhuma. Volte você se quiser. Eu vou seguir e depois eu já não aguento mais os seus resmungos, Izanagi. Izanagi, percebendo que ela iria realmente deixá-lo ali sozinho, usou o seu último sopro de energia para fazer aquela cena bem melodramática. Izanami, por favor, Izanami, não me deixe aqui sozinho. Eu estou doente, as minhas pernas doem, a minha barriga dói, até as minhas unhas estão frágeis. Por favor, não me deixe. Izanami! Ela não tinha ficado para ver nem o final daquela cena, já estava lá na frente da ponte. Izanagi estava tão cansado que não tinha energia nem para continuar e nem mesmo para voltar. Então, ele resolveu deitar ali mesmo e dormir. Ele dormiu a noite toda e quando o dia amanheceu, tudo estava diferente. Fazia um dia bonito, corria uma brisa bem suave. E quando ele olhou para o lado, ela, Izanami, tinha voltado. Ela estava toda encharcada ainda do temporal da noite anterior. Seu cabelo estava todo bagunçado, não tinha mais maquiagem nenhuma. Mas ela tinha um brilho que ele nunca a viu tão bela. Então ele levantou-se e disse: Izanami, eu estou mudado. Eu não sei o que me aconteceu esta noite, mas agora eu quero muito seguir essa viagem com você. E depois eu tenho aqui a lança mágica que me foi dada por Shinto. Ela irá nos proteger. Vamos juntos. Pode confiar em mim. Izanami ficou muito feliz ao ver a real transformação do seu companheiro. E agora os dois, animados e unidos, retomaram o caminho da ponte. O caminho que ainda era desconhecido, que ainda era incerto. Mas agora eles tinham um ao outro para confiar. E vocês sabem que o caminho parece que começou a ficar mais fácil agora? Eles conseguiam superar os obstáculos com mais facilidade. E eles seguiam, e seguiam, e seguiam. Quando perceberam, já estavam no fim da ponte de arco-íris e podiam ver lá embaixo a terra. Quer dizer, terra,
Não havia terra, era apenas água. Água a perder de vista. Como eles poderiam descer? Izanagi, então, lembrou-se. Sim, ele se lembrou que carregava a lança mágica. Pois não basta ter uma lança mágica, é preciso lembrar que a carrega. Ele então pegou delicadamente a lança mágica e com ela remexeu o mar. Quando ele levantou a lança, uma última gota que caiu da lança no mar solidificou-se, dando origem à primeira ilha do mundo, a ilha de Onokoro. Eles então deram-se as mãos, fecharam os olhos e saltaram da ponte até a ilha. Assim que pisaram em terra firme, a ponte de arco-íris imediatamente desapareceu. Estavam Izanagi e Izanami finalmente na terra do sol nascente. Quando eles chegaram na terra, eles ficaram tão felizes, tão realizados. Izanagi ainda mais. E ele disse umas palavras tão bonitas. Foi mais ou menos assim: Izanami, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Depois de ter feito essa viagem, eu sei que posso enfrentar qualquer situação. E mais uma coisa: grandes experiências criam fortes laços e fazem a vida valer a pena. Izanami ficou tão feliz ao ouvir aquelas doces palavras. Eles estavam tão alegres, em tanta harmonia, que um amor imenso começou a surgir em seus corações. E esse amor foi crescendo, 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 e já precisava transbordar, precisava ser dito. Então ela, Izanami, disse: Izanagi, eu amo. Aceita trocar o seu lenço comigo? Pessoal, essa era a forma com que eles pediam a pessoa em casamento. Então ele respondeu: Izanami, eu também a amo. É claro que eu aceito trocar o meu lenço contigo. Então eles fizeram uma simples, mas muito bela cerimônia de casamento. Unidos e felizes. A primeira coisa que Izanagi e Izanami fizeram na Terra foi construir uma imensa coluna que levava até Takamahara para que eles pudessem se comunicar com os seus. Na sequência, construíram uma bela casa para que ali pudessem morar. E então, começaram a criar tudo o que existe no planeta Terra. Foram eles que criaram as montanhas, os vales, os desertos, todos os animais. Bom, e aí acho que era isso, né? Tá faltando alguma coisa? Claro que tá faltando. Tá faltando eles cumprirem a sua missão, povoar a terra. E para isso eles engravidaram e tiveram um bebê. Nossa! Monstruoso, assustador! Colocaram esse bebê em um barco e o largaram em um rio com forte correnteza, para que o rio levasse para bem longe. Bom,
Eles então resolveram tentar novamente. Engravidaram e tiveram outro bebê. Gente, ainda mais assustador, pavoroso. Novamente, eles colocaram essa criança em um barco e o largaram naquele mesmo rio com forte correnteza. Esses deuses começaram a se perguntar o que estaria acontecendo. Dois deuses tão belos, tão amorosos, por que estariam tendo filhos monstruosos? E quando eles pensaram isso, uma voz surgiu no espaço, dizendo: nossa tradição diz que o masculino deve dar forma ao feminino. Vocês estão sendo punidos, pois não cumpriram a regra. O masculino dar forma ao feminino? O que aquilo significaria? Ah, claro! O lenço! O lenço era a forma da união, pensaram. E o masculino seria representado pelo homem. Então, o homem deveria dar forma ao casamento, é claro. Então, eles refizeram as bodas. Izanami, eu a amo. Aceita trocar o seu lenço comigo? Izanagi, eu também o amo. Eu aceito, é claro, trocar o meu lenço contigo. O que eu sei é que eles engravidaram e tiveram uma criança. Ah, linda, saudável, uma menina. Seu nome será Amaterasu e você será a deusa do sol. Logo na sequência, engravidaram novamente e tiveram outra criança. Ah, e também encantadora, um menino. Você se chamará Tsukiyomi e será o deus da lua. A deusa do sol, o deus da lua. Izanagi e Izanami tiveram muitos e muitos filhos, cumprindo assim a sua missão, povoando a terra com muitos e muitos deuses. Povoamos a terra, cumprimos nossa missão. Agora a deuses e deusas por aí. Povoamos a terra, cumprimos nossa missão. Esse foi o mito japonês Izanagi e Izanami, a origem do mundo. Esperamos que possam acessar simbolicamente o mito e reconhecê-lo na própria vida. Semana que vem a gente volta com mais histórias. Até mais!